A paz do Senhor, povo de Deus, estou passando aqui mais uma vez para trazer um estudo bíblico com o tema Nirode, o protótipo do anticristo, né? Quem é Nirode? Quem foi esse Nirode? O que ele fez na Bíblia? Então, para você entender quem é Nirode, você precisa abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 10, do versículo 8 até o versículo de número 12. Então, a Bíblia vai falar sobre ele nesses versículos que eu falei. Aí você vai conseguir entender quem é Nirode e o que ele fez na Bíblia. Amém? Então, a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 10, e o versículo 8 até o 12, diz assim: E Cuxê gerou a Nirode. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nirode, poderoso caçador diante de Deus. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acadé, e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu ele à Síria, e edificou a Nínive e Reboti, e Calá, recém, e entre Nínive e Calá está a grande cidade. Então aqui a gente já aprende que Nirode ele foi um homem poderoso diante de Deus, né? Um guerreiro. A Bíblia diz, né, que ele era grande, poderoso diante da face de Deus, um caçador, né? E ele edificou aquela cidade Nínive, né? O fundador dela foi Nirode, aquela Nínive mesmo, conhecida como a cidade do pecado, aonde Deus enviou Jonas para pregar a palavra, mas Jonas não queria, porque o povo era muito mau. Então Jonas achava que aquele povo não teria direito à salvação. Então o fundador dela foi aqui, Nirode. E ele também edificou outras cidades também. Então por isso que ele se tornou um homem poderoso naquela época. E o que é que Nirode fez mais? Porque ele é parecido com o anticristo, né? Então nós vamos aprender agora com esse estudo o porquê, quais os pensamentos de Nirode naquela época e por que se comparar com o anticristo de hoje, né? Que nós esperamos aí que a Bíblia diz que ele vai se levantar. Com base na Bíblia, atribui-se a Nirode a ideia de construção da Torre de Babel. Pronto. Aqui a gente já sabe que foi ele que construiu aquela Torre de Babel, né? Então a Bíblia já diz que o construtor foi ele. Ele também teria sido o fundador da grande metrópole perversa de Nínive e de outras 3 grandes cidades, Rebote, Caalã e Recém, como está escrito em Gênesis capítulo 10, do versículo 11 ao 12. Amém? Aí ele continua. Isso demonstra a sua grande sede de domínio e poder. A construção da Torre de Babel revelou a soberba e a arrogância do homem para se opor ao governo de Deus. Sendo assim, Nirode se tornou o primeiro embrião histórico do anticristo, né? Então ele é uma versão antiga, né, do anticristo. Nas escrituras, no Velho Testamento, ele tem os pensamentos que o anticristo tem hoje, né, de grandeza, de poder, né? Nirode foi o primeiro homem a ser poderoso na terra, como está escrito em Gênesis capítulo 10 e o versículo 8. O anticristo será o último poderoso. Tá vendo? Nirode foi o primeiro, né? E o anticristo será o último, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Ok? E
Nirode foi o primeiro homem a fundar o reino na terra, como está escrito em Gênesis capítulo 10 e o versículo de número 10. Ok? O anticristo será o último homem a fundar um reino na terra, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 17. Babel foi o princípio do reino de Nirode, como está escrito em Gênesis capítulo 10 e o versículo 10. A Babilônia será o final do reino do anticristo, como está em Gênesis capítulo 18, do versículo 9 ao 10. O Senhor destruiu o sistema bélico de Nirode, como está escrito em Gênesis 11, do versículo 8 ao 9. O Senhor também destruirá o sistema babilônico do anticristo, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo de número 18 e o versículo 21. O plano elaborado por Nirode para a construção da Torre de Babel era um plano diabólico e além disso, insultava Deus. Observe o intento por trás desse plano. Eles pensavam assim: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome. Né? Então ele queria construir uma torre para que ele subisse até o céu e o nome dele fosse exaltado nas alturas. Né? Ele queria que o nome dele fosse grande. Já não bastava ele ser grande diante de Deus, ele queria ser maior ainda. Então era o intuito dele, de construir aquela torre, chegar até o céu e ter um nome grande na terra, né? Algo poderoso, né? Então Deus ele destruiu, né, os planos dele, né? Aí ele continua: compare o plano de Nirode com o plano de Lúcifer em Isaías 14:14 e veja que existem muitas semelhanças no plano diabólico. O objetivo era que todo a da torre o objetivo era que o topo da torre chegasse aos céus. No plano de luciferiano, o objetivo era estabelecer seu trono nas alturas e ser semelhante ao Altíssimo. Percebe-se a arrogância desses dois planos, porém, todos os dois planos foram frustrados pela intervenção divina. Em 2 Tessalonicenses 2, do capítulo 2, do versículo 3 ao 4, Paulo afirma que nos últimos tempos será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Entretanto, será revelado esse iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, como está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 8. Conclusão da história de Nirode. Muitos protótipos do anticristo surgiram ao longo da história, numa demonstração clara da manifestação futura do homem do pecado, que é o anticristo. Isso confere com que João escreveu: filhinhos, e já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conheceremos que é já a última hora. Como está em João, em 1 João, capítulo 2 e o versículo 18. Então, o intuito desse estudo é mostrar a você que sempre
no decorrer da história, sempre a humanidade queria ser mais do que Deus. Sempre se levantava um homem querendo ser mais poderoso, querendo ser o grande, querendo ser o poderoso da terra. E todos os seus reinos caíram. Né? E até hoje é assim. A gente vê aí, hoje né, no século XXI, a gente vê homens aí se achando semideus poderosos aqui na Terra, né? Mas Deus é especialista em derrubar, né? Abater os exaltados e exaltar os humilhados. Então esse foi o estudo de hoje. Nirode, o protótipo do anticristo. Amém? Então, se você chegou até aqui, por favor, escreve um comentário, me ajuda a compartilhar. Amém? Escreve aí, ó. Amém. Glória a Deus. Qualquer coisa que você escrever já me ajuda. E eu vou lá responder o seu comentário. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus.